Olá pessoal, hoje vamos aprender a trabalhar com JSON em banco de dados relacional. Calma, eu já sei que tem gente pensando igual esse camarada aqui. Caramba, JSON no banco de dados relacional está juntando o péssimo ao ruim. E é uma postura correta. Se estamos trabalhando com frequência com JSON, é melhor trocar o banco de dados. Ao invés de utilizar um banco de dados relacional, utilizar um banco de dados próprio para trabalhar com JSON. Por exemplo, o MongoDB. Mas existem casos que justificam utilizar um banco relacional. Por exemplo, vamos dizer que tem a aplicação, essa aplicação está rodando por anos e tem uma área específica da sua aplicação que você quer trabalhar com JSON no banco de dados. Então, não justifica levantar uma outra instância, um outro banco de dados, só para aquela exceção, né? Tem custos associados com isso, tem dependências na sua aplicação que você vai ter que adicionar. Então, quando é uma exceção, justifica utilizar o banco de dados relacional. Outro caso seria quando temos dados que nós não sabemos, nós não temos certezas do esquema. Neste caso, ao invés de criar várias tabelas com colunas que você não sabe como vão ser definidas ainda, justifica salvar aquele dado em JSON em uma coluna lá no banco de dados, ao invés de você ter que ficar trabalhando com o esquema do banco de dados toda hora. Contudo, é bom utilizar com cuidado, não sair utilizar com muita frequência, porque tem algumas armadilhas associadas a JSON em banco de dados. Você tem que pensar, poxa, se eu tenho esse dado em JSON, como é que eu vou indexar? Então, tem alguns bancos de dados que não suportam isso, tem outros bancos de dados que suportam. Por exemplo, o Postgres tem um bom suporte a JSON. Então, você tem que saber o que o seu banco de dados suporta, quais são as funcionalidades que você pode usufruir. Tudo bem? Bom, vamos para o vídeo de hoje. E aqui está a agenda para hoje. Nós vamos começar por dar um git checkout do parte 15, que foi do fim do vídeo anterior. Em seguida, vou demonstrar como salvar JSON colunas no nosso banco de dados utilizando a anotação @type. E alternativamente, nós também podemos utilizar o @convert. Bom, começando aqui na primeira etapa, git checkout parte 15. Se você acabou de dar o git clone no nosso projeto agora, você vai estar na branch main. Não é essa branch que a gente quer. Nós queremos voltar para o fim do vídeo anterior. Se eu listar as branches que eu tenho aqui agora, eu quero dar o git checkout da parte 15. Daí, podemos começar daqui. Então, esta etapa está concluída. Vamos para a próxima. Anotação @type. Seguindo os moldes dos vídeos anteriores, vou criar uma nova classe de teste chamado tutorial 16 teste. Nós queremos usufruir das capacidades do Spring Boot, então vamos anotar esta classe com @springboot_test. Agora vamos criar um teste. Vou chamar este teste de JSON no banco de dados. Quero começar este teste por salvar um item. Item foi uma das entidades dos vídeos anteriores. Então eu vou aqui criar um item e agora atribuir um nome para o item. E aí, qual vai ser o nome deste item? Você já jogou Vai e Vem? Vai e Vem é esse brinquedo de criança que eu já machuquei muito meu dedo com Vai e Vem. Mas voltando lá para o nosso código. Agora vou atribuir um nome que vai ser Vai e Vem. Em seguida, eu quero salvar no repositório, portanto, eu preciso trazer o item repositório por injeção de dependência. Agora vamos salvar aquele item no repositório. E aqui eu vou buscar o item do repositório. E depois imprimir aquele item que foi salvo no repositório. Legal, aí você deve estar se perguntando, mas para que eu vou salvar e buscar? É só para demonstrar mesmo, né? Só para demonstrar que eu consegui serializar aquele item no banco de dados e que consegui retornar ele. Bom, vamos rodar esse teste agora. Tá, imprimiu, mas imprimiu a instância. Na verdade, o que eu quero fazer é adicionar um toString aqui no item.
eu vou usar o Lombok. Agora vou rodar o teste novo. Está aqui o item com ID, nome é vai e vem, e outros atributos que estão nulos ou vazios, do jeito que eu quero. Agora, o que eu quero fazer em seguida é criar um novo atributo. Este atributo vai se chamar detalhes. E esses detalhes nós vamos salvar no banco de dados no formato de JSON. E pensa assim, nesse sistema, os detalhes podem ser qualquer informação adicional, por exemplo, nome do fabricante, modelo, data de fabricação, cor, etc. Mas o que importa aqui é que o sistema não tem nenhuma regra de negócio, apenas salva o dado e retorna o dado. Se tivéssemos regras de negócios atribuídos aos detalhes, seria melhor salvar de uma maneira tradicional, criando uma tabela. Mas aqui, para o nosso aprendizado, nós vamos salvar em uma coluna no formato JSON. Voltando aqui para o código, no item nós queremos adicionar um novo atributo chamado detalhes. Este atributo detalhes, nós vamos criar uma classe chamada detalhes, e aqui eu também vou customizar, eu quero que o tipo dessa coluna seja JSON. Legal, estou falando que a definição desta coluna é JSON. O nosso banco de dados suporta JSON. Outros bancos de dados, tipo Postgres, também suportam JSON. Se o seu banco de dados não suporta JSON, talvez você vai ter que salvar diretamente como string. Vou criar essa classe chamada detalhes. No detalhes, por enquanto, eu vou ter uma string chamada modelo, que vai ser o modelo do item. E eu quero sets and getters, o toString e os construtores. Então, vou utilizar Lombok para isso. Aí, dois construtores, um construtor que pega todos os argumentos, no caso, posso construir com o modelo passando no construtor, e um construtor sem argumentos, porque é requerimento do JPA. De volta aqui no nosso teste, agora eu posso salvar os detalhes. Então, posso vir aqui no item, colocar um set detalhes, e passar um novo detalhes com um modelo aqui que vai ser garrafa PET. Esse é um vai e vem de garrafa PET. Agora vamos rodar esse teste e vai falhar. Aí o teste falhou e aqui está o erro. Could not determine recommend JBC type for aprenda JPA item detalhes. Ou seja, o JPA está querendo salvar no banco de dados, mas não entende como serializar esses detalhes. Não tem nenhum JBC type para aquele detalhes. É isso que nós vamos criar agora. Nós vamos anotar com a anotação @type. Para resolver o nosso problema com o JDBC type, nós podemos anotar o nosso atributo detalhes com uma anotação chamada @type. Mas fica um alerta. O @type vem do Hibernate. Olha aqui o import. Ou seja, estamos utilizando a implementação do Hibernate diretamente, sem utilizar a abstração do JPA. Se você trocar a implementação do Hibernate por alguma outra implementação, você vai ter que fazer ajustes no seu código. Bom, a próxima etapa é indicar qual o type aqui, Vai pedir uma classe para entender como serializar. Essa classe chama-se JSON Type. Contudo, ela não vem instalada por padrão. Nós temos que ir lá no nosso POM e adicionar dependências. Tem duas dependências que nós temos que instalar. Eu vou mostrar aqui. É o Jackson Data Bind e o HyperSistence. Nós precisamos dessas duas dependências quando utilizarmos o @type. Agora eu vou instalar as dependências. E voltando aqui no item, agora podemos utilizar o JSON Type. E tá aqui o JSON Type vem da classe do pacote HyperSistence. Agora vamos rodar o nosso teste de novo. Olha só que maravilha, temos agora o item com a ID número 1, o nome é vai e vem,
e temos um novo atributo chamado detalhes com o modelo garrafa PET. Maravilha. Este detalhe, né, esta classe, foi serializada no banco de dados como JSON. Então, lá no banco de dados, está no formato de JSON. Bom, era isso que nós queríamos. Nós conseguimos isso com a anotação addType. Voltando lá para a agenda. Esta etapa está concluída. Vamos para a próxima. Vamos dar uma olhadinha no addConvert. Legal, nós acabamos de utilizar o addType para salvar a nossa classe em formato JSON no banco de dados. Mas existe uma outra maneira. Nós podemos utilizar um convert. Se eu utilizar essa anotação addConvert, ela vai pedir um converter e aqui nós temos que implementar esse converter, tá? Vou criar essa classe chamada detalhes converter. É legal saber que o convert, se eu expandir aqui o meu import, o convert vem direto do JPA, ou seja, é algo, nós estamos utilizando a interface, a abstração. Então, é algo que se tiver alguma mudança no seu provedor de JPA, na sua implementação, não vai afetar o seu código. Então, essa é uma vantagem. Aqui no Detalhes Converter, nós temos que implementar a Attribute Converter. Então, vamos dar um Implements Attribute Converter, que pede duas marcações genéricas. A primeira é o tipo Java que nós queremos enviar para o banco de dados, ou seja, a classe detalhes. A segunda é o tipo no banco de dados. Eu vou utilizar um byte array. E é um byte array porque, se observarmos aqui na entidade item, eu estou utilizando o tipo nativo JSON. Então, no banco de dados é um byte array. Se você colocar um varchar aqui, por exemplo, então você pode trabalhar com strings. Mas vamos utilizar o tipo nativo byte array. Bom, agora, para implementarmos o Attribute Converter, nós temos que implementar dois métodos. E vamos observar aqui a assinatura deste método. Um chama-se ConvertToDatabaseCalling, ou seja, pega a nossa classe Java e envia para o banco de dados como byte array. E aqui, neste método, nós temos que, de alguma maneira, converter em JSON. O segundo método é o ConvertToEntityAttribute, que, neste caso, nós vamos receber do banco de dados e retornar uma classe Java. Neste método, no corpo do método, é como se fazer a conversão de alguma maneira. Vou trocar este aqui para attribute. Renomear. Bom, uma maneira clássica de trabalhar com JSON em Java é utilizando Jackson. Jackson precisa de uma classe, de uma instância da classe ObjectMapper. Então, vou criar um ObjectMapper aqui. Legal, agora podemos fazer a conversão. Eu vou enviar para o banco de dados, então podemos utilizar o ObjectMapper WriteValue as bytes. E aqui eu posso enviar o attribute. Contudo, este método lança a exceção. Por enquanto, eu só vou dar um wrapper num try-catch. Aqui. Lá no seu código você pode dar um login aqui para saber que foi alguma coisa errada, mas por enquanto só vou dar um wrapper num runtime exception. Agora, no convert entity attribute, vamos utilizar um object mapper. Então, vamos read value do byte array. E agora vamos passar a classe detalhes. E também pode lançar exceção. Vamos dar um try-catch aqui. Agora vamos rodar os nossos testes. Olha só que maravilha. Temos o item com o nome vai e vem e os detalhes foram preenchidos. Nós convertemos a nossa classe Java num byte array e enviamos para o banco de dados. E é legal com converter porque a gente pode usar qualquer tipo, não está só limitado ao JSON.
pode ser XML, né? Pode ser XML, pode até ser separado por comas. Não recomendo, mas estou dizendo que existe a possibilidade. Bom, é isso que eu tenho para hoje. Voltando para a agenda, esta etapa está concluída e vejo você no próximo vídeo.